Tem alguém ainda aí que acredita em Jesus? Que a sua vida transborda ele? E é por onde você passa, a pessoa fala: você é de Jesus, você é diferente, tem alguma coisa nova em você. O que aconteceu? Bom, eu, André, estou aqui para explicar para vocês um pouco do caráter de Cristo, que a Bíblia, no Novo Testamento, com a inspiração do Espírito Santo através dos apóstolos e das pessoas daquela época, escreveram um Novo Testamento e um monte de cartas para um monte de igrejas. E eu estou aqui para poder ler um pouco para vocês 1 Coríntios. Vai ter vários vídeos sobre isso. Então, se você gostar disso, acompanhe nós, que eu vou estar aqui fazendo vídeos sobre um pouco das falas de Paulo, e foi o Espírito Santo que inspirou ele a fazer essas cartas, ok? E capítulo 1 de Coríntios, 1 Coríntios, Paulo, as saudações dele, mostrando que ele é um apóstolo Paulo, Jesus Cristo, né? Seguidor dele, e que ele dedica a carta à igreja de Corinto, na Grécia, que foi um povo escolhido para ser santo. Além desse povo, todos que invocam o nome de Jesus. Bom, nós somos escolhidos para ser um povo santo. Santo, né? O que a palavra santo significa para você? Não pecar? Santo é ser algo diferente, é ser algo não igual, sabe? Hoje em dia tem tanta coisa que mudou da época dos nossos pais, dos nossos avós. E nós, a nova geração, temos que ser responsáveis pela mudança de nossos filhos e nossas futuras gerações. Então nós devemos escolher a mudança a partir de agora. Nós que comandamos o mundo, nós que somos a inovação desse mundo quebrado. Então nós devemos escolher o que a gente quer, se a gente quer Jesus Cristo ou se a gente quer o mundo, né? E se você não escolher nada, já é uma escolha, né? Ficar no muro é uma escolha, ok? Versículo 4 até o 9, Paulo agradece por conta de Jesus Cristo e através dele Deus enriquece em tudo, em toda capacidade de expressão e em todo entendimento. E a mensagem a respeito de Cristo de fato se firma nas pessoas daquela época, uma vez que nenhum dom espiritual lhes falta enquanto esperam ansiosamente pela volta de nosso Senhor Jesus Cristo, e que Ele, Jesus, os manterá firmes até o fim, para que estejam firmes e livres de toda a culpa até o dia de Jesus. Deus é fiel e Ele os convidou a ter comunhão com seu Filho Jesus, nosso Senhor. Então, até que Ele venha, a gente tem que ter comunhão com Ele. Como é que está sendo a sua comunhão com Jesus? Como é que está sendo o seu dia a dia? Será que você enxerga Jesus nas coisas? Será que as pessoas enxergam você com Jesus um pouco de você? A pessoa vê o seu rosto, ou vê suas atitudes, vê sua fala, vê o seu jeito de viver. Será que ele enxerga Jesus? Será que você transborda Jesus para os seus amigos e colegas e família? Será que você está sendo uma boa pessoa? Bom, algumas perguntas para refletir. Por que nós devemos transparecer Jesus? Nós que somos seguidores dele. Nós devemos fazer o papel de espalhar o evangelho e de se tornar cada pessoas melhores todos os dias. Do versículo 10 até o 17, Paulo fala sobre as divisões na igreja, né? Estava tendo algumas divisões lá, porque divisão é uma coisa ruim, que você vai quebrando intimidade, vai quebrando relacionamento, uma coisa que não é muito bom para nós cristãos, né? E uma das formas da gente ter comunhão com Jesus é ter comunhão com os irmãos. Então, se a gente não tem comunhão com os irmãos, a gente não tem muito comunhão com Jesus. E ele dá um exemplo que algumas pessoas falam que seguia Paulo, que seguia Apolo, que seguia Pedro. Não, eu sigo esse cara, eu sigo aquele cara ali. Não, você está errado, eu sigo aquele outro cara ali. Mas nós devemos seguir a Cristo, ok? Nós devemos seguir Cristo. Acaso nosso Jesus foi dividido? Será que alguém já foi batizado no nome de Paulo? Ou se Apolo crucificou em favor de nós, né? Então, nós temos que pegar essa mensagem e entender que Jesus é a única pessoa que nós podemos seguir, okay? Não importa se você é católico, se você é presbiteriano, evangélico, sei lá, se você tiver Jesus no centro, se você acredita nele, que ele é seu Senhor e Salvador, que ele morreu na cruz por você, e que seus pecados foram lavados pelo sangue dele, e que o seu papel é espalhar o evangelho até que ele venha, você tem que morrer na cruz e
tornar uma nova criatura, porque nós estamos cheios de pecados e nós não temos solução. Mas a solução é Jesus Cristo. Não tem discussão, ok? Você está no mesmo barco. Está no mesmo barco de Jesus. Okay? E Cristo não enviou Paulo para batizar, mas para anunciar as boas novas, né? É o que ele fala aqui no versículo 17. No versículo 18 até o 31, Paulo vai falar sobre a sabedoria de Deus. Que a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas que nós, que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Muitas pessoas podem até não conseguir entender que um cara vai morrer por nós porque a gente precisa ser salvo, porque nós temos pecado e isso nos separa de Deus, mas por conta do sacrifício dele, agora podemos ter acesso ao Pai e que tem o Espírito Santo que vai vir depois dele, e nós temos que pregar o Evangelho para que todo mundo seja salvo. Cara, a mim, se você não for cristão, você não vai conseguir entender muito isso, vai parecer muita loucura, né? Mas, como diz as Escrituras, destruiria a sabedoria dos sábios e rejeitaria a inteligência dos inteligentes, né? Visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não conhecesse por meio da sabedoria humana, usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. Pois os judeus pedem sinais e os gentios buscam sabedoria. Os judeus naquela época pediam um sinal. Jesus, faz um sinal que você é o filho do Deus vivo. Faz um sinal aí para mim, por favor. E os gentios, aqueles que não eram judeus, eles pediam sabedoria. Eles queriam buscar sabedoria. Mas, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Isso não faz sentido para mim. E os judeus se ofendem com isso, porque como que ele pode ser Cristo? Esse cara não destruiu César, não destruiu ninguém que estava ali. Que rei é esse? Que rei é esse? Né? Tá falando que a gente tá fazendo alguma coisa de errada? Para, tá falando que eu tenho que amar o próximo, ou a mim mesmo? Tá falando que se eu olhar, hoje eu tô pecando? Quem é que é esse cara que tá falando que eu tô fazendo alguma coisa de errado? Quem é ele? Pra falar alguma coisa de Moisés, sabe? É o que os argumentos dos judeus, tá? Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto como judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus, pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Então, muitos de nós somos escolhidos para amar a Deus e segui-lo, ok? Mesmo que você seja judeu, gentio, não acredite, nunca ouviu falar, tem algum problema com Deus. Se você for escolhido, você vai servi-lo de alguma forma, ok? No final. E no versículo 27 ele fala assim: pelo contrário, Deus escolhe as coisas do mundo que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios. Assim como escolhe as coisas fracas para envergonhar os poderosos, Deus escolhe as coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. E por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos sacrificou e nos libertou do pecado. Então tudo que a gente tem aqui não é mérito nenhum nosso, é porque Ele nos amou e nos escolheu. A gente está salvo por conta dele, não depende de nada de nós, ok? Isso é graça, a gente ganhou de graça, isso. Nós não merecemos. Ele, a gente iria morrer se a gente dependesse só da gente, ok? Mas a gente, graças a Deus, enviou Jesus Cristo. E agora, nós somos considerados salvos, não por conta que a gente orou muito ou porque a gente fez muito sacrifício antigamente nos judeus. Não tem nada a ver com isso. Não é porque eles cumpriram muita lei ou porque a gente é muito bom. Não, a gente é puramente mal. Só que vem lá Deus, manda Jesus com seu grandioso amor e a gente agora é salvo, né? A gente vai ter que aceitar, agradecer, ser grato infinitamente pela sua misericórdia, né? Sobre a sua salvação. E agora, no versículo 31, ele fala: quem quiser se orgulhar, orgulhe-se somente no Senhor. Orgulhe-se somente no Senhor, ok? E é isso. Primeiro capítulo.
próximo vídeo tem mais, capítulo 2. Se você tá animado para isso, nos acompanhe, ok? Que Deus te abençoe, que nossa vida seja inspirada pelos outros, mas que nós levamos Cristo como nosso centro, ok? De tudo, de tudo. Que a gente espelhe Cristo. Nossas falas, nossas atitudes, nosso dia a dia, ok? Fique com Deus.